sinalizar para a sociedade algo que é insustentável e que esse cidadão, no futuro, vai pagar a conta. Quem é que paga a conta com a queda da atividade econômica, com o aumento da inflação? Nós estamos vendo aumento da inflação nos alimentos. Quem está andando na rua, né, quem tem relação com as pessoas mais pobres, como os políticos têm, como eu estou andando na rua aqui no Rio, nas campanhas aqui no Rio, a gente está ouvindo, as pessoas perderam a condição de comprar arroz e feijão para começar, entendeu? Então a gente sabe quem paga a conta, por isso que eu digo, popular dentro do teto, fora do teto é populista, e quem vai pagar a conta é a própria população. Não adianta você dar mais R$30, ampliar um pouquinho o Bolsa Família, ampliar a base, se os preços na ponta dos alimentos estão corroendo todos esses recursos que, em tese, são de boa qualidade para o cidadão. Então, dentro do teto, tudo que for dentro do teto é popular, tudo que for fora do teto, do meu ponto de vista, é populismo, que vai gerar uma grande recessão, e quem vai pagar a conta sempre será o brasileiro mais simples. É só olhar quem continua gastando e quem não está gastando. A classe A continua gastando. Outro dia teve uma matéria boa, na Oscar Freire estão gastando, na Rua Augusta o comércio todo fechado, uma cruzando na outra, dando o exemplo de São Paulo. Então nós não podemos mais uma vez transferir para o brasileiro mais simples a conta da nossa falta de coragem, para não falar em irresponsabilidade muitas vezes dos governos e da política. Excelentes colocações. Primeiro, condições econômicas. Podemos sustentar o ritmo? Vamos conseguir manter? Vejam, prudentemente eu lancei R$200 o auxílio emergencial logo no início por duas razões. A primeira razão, eu não podia fazer um ultraje a quem já recebe assistência social. Como é que alguém do Nordeste ia aceitar se a partir de amanhã alguém, só porque vive no Sul e ganhava R$600, R$800, não confirmados, porque é um mercado informal de sobrevivência, né? Ele chega e autodeclara, eu ganhava R$800 como ambulante. Por que ele vai receber R$800 agora se alguém, um irmão brasileiro, nordestino, pobre, ganha 200? Então eu tinha que botar 200. E pensando também, e se essa crise durar 2 anos? A gente aguenta, a gente tem fôlego. Com 200, 250, 300, nós conseguimos estender esse cobertor por mais tempo. Então, dado o grau de incerteza que havia naquele momento, eu, por uma condicionante ética, que é você não pode pagar mais a alguém que está em necessidade se você paga ao outro esses 200. Então, coloque igual. Agora, esteja flexível para subir um pouco. O que controla essa velocidade ou esse alcance? É justamente o seu ritmo fiscal. Você tem fôlego fiscal para ir até onde? A sua pergunta é excelente, excepcional, e eu digo o seguinte, nós temos esse fôlego para seguir até o fim do ano, como calibramos. Dali para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as reformas, teremos de novo um enorme desafio o ano que vem, se voltar uma segunda onda. Se vier uma segunda onda, o que eu tenho dito é o seguinte, acredite na democracia brasileira, ela dará a resposta. Nós teremos uma ação tão fulminante e decisiva como tivemos. O que nós não podemos é, por falta de honestidade com nossos contemporâneos, por falta de responsabilidade com os nossos filhos, netos, futuras gerações. Em vez de enfrentarmos os reais desafios orçamentários, é usar essa desculpa para estender tudo isso como se não houvesse amanhã. Com isso, para isso, não contem comigo. Contem comigo para uma resposta correta, politicamente, responsável com as futuras gerações. Então, evidentemente, que se vier uma segunda onda, nós vamos trabalhar da mesma forma, tão decisiva quanto foi a primeira. Vamos ter que reagir, vamos corrigir erros ou excessos que tenhamos cometido no primeiro enfrentamento, mas eu confio na democracia brasileira, inclusive pelo aprendizado que tivemos. É evidente que essas condições particularíssimas de pandemia que nós enfrentamos juntos, isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira
vive na costa. E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26? Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse sistema de exceção para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. Mas nós não podemos, covardemente, por desfaçatez, por omissão de enfrentar os verdadeiros problemas brasileiros com orçamento, que nós temos uma história longa de problemas orçamentários. Daí a nossa proposta de desvincular, desindexar, desobrigar as despesas, devolver os orçamentos públicos à decisão política. Na Universidade de Chicago, o professor Milton Friedman dizia, olha, a forma mais rápida, imediata e correta de ajudar o pobre é com o dinheiro na veia. É na veia. Dá o dinheiro para o pobre. Porque se você criar um banco que vai transferir recurso para um grupo de trabalho, que por sua vez vai transferir para um estado, que depois vai levar para o município, que depois, até a coisa acontecer, já se perdeu na burocracia 90% dos recursos, ou na corrupção. Então, dê o dinheiro na veia. Ora, a ideia do Renda Brasil era fazer um produto evolucionário, inclusive celebrando a inclusão social, que foi feita pela social-democracia brasileira nos últimos 10, 15, 20 anos. O que é bom a gente tem que manter e melhorar e aperfeiçoar. Então, lá atrás, o senador Suplicy, quando falava de renda básica, universal e tal, até uma vez ou outra, quando nos encontramos, falávamos sobre isso, falavam, olha, quem diria, senador Suplicy e o PT, junto com o Milton Friedman, bancando transferência de renda, não há nada mais construtivo do que isso, esse tipo de relacionamento, porque isso é a favor do Brasil. Então, nós estamos desenhando um Renda Brasil, que é um produto evolucionário. Primeiro, o PT juntou o Bolsa Escola com o Vale Transporte, com o Vale Gás e criou um produto evolucionário superior, melhor, dando dinheiro na veia, que foi o Bolsa Família. Foi um belíssimo programa social e meritoriamente deu muitos votos e muito protagonismo ao PT por muitos anos. E nós estamos desenhando um produto evolucionário, porque no nosso programa de trabalho ele não tinha nada a ver com ajuda emergencial. Ele está no programa de trabalho do presidente Bolsonaro. Estava lá na campanha presidencial, estava lá, criação da renda básica de cidadania, consolidando esses produtos. Então, quando se falou agora de aterrissagem, de sair do auxílio emergencial, o auxílio emergencial estava em 600, caiu para 300, e ele ia descer mais um pouco, suavemente, aterrissar num novo aeroporto, que seria o Renda Brasil. E aí você começa a esbarrar justamente, tem problema de teto, tem problema de fonte, tem problema, que é justamente essa falta de capacidade nossa de lidar com o orçamento. Lidar com o orçamento, enfrentar o orçamento. Pegar o orçamento, descarimbar o dinheiro e decidir, sim, esse dinheiro vai para o Renda Brasil, ou vai para cá, ou vai para lá. Então nós temos que ter essa coragem de descarimbar esse orçamento. E a decisão vai ser, inclusive, generosa. Vai ser o seguinte, eu acho que a educação não pode perder o recurso. Ótimo. Então, em vez de falar que está indexado, todo ano os senhores vão dar um aumento igual à inflação para a educação. Passa a ser um ato, inclusive, de inteligência política.